Oi, pessoal, tudo bem? Vamos resolver um exercício básico de exergia para vocês verem como é que funciona esse tema. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é o 1037 do Van Wylen, da sexta edição. Perdão. Tem um conjunto cilindro-pistão que opera uma pressão constante, contém 2 kg de água. Inicialmente, a pressão e a temperatura da água são iguais a 5 MPa e 100 graus Celsius. Daí, calor é transferido para a água de um reservatório térmico que está a 700 graus Celsius, até que a temperatura da água se torne igual ao do reservatório. Ele quer saber a reversibilidade total desse processo. Então, é um cilindro-pistão, né, que recebe calor de um reservatório a uma temperatura alta. Então, inicialmente, eu tenho condições dadas da água, pressão e temperatura, 5 MPa e 100 graus Celsius. Uma quantidade de água que é 2 kg. A quantidade de calor que está vindo do reservatório eu não sei, eu preciso descobrir. E eu sei que do reservatório a temperatura está a 700 graus Celsius. Ele quer saber do instante inicial, que eu tenho essa pressão e temperatura, até o instante final, onde a temperatura da água é igual à temperatura de 700 graus Celsius, quanto que foi gerado de reversibilidade durante esse processo. Então, o que eu tenho de dados disponíveis? Eu tenho que é água, né? Então a gente vai buscar os valores para a propriedade água, da substância água. Você tem um conjunto cilindro-pistão que opera, olha aqui, ó, a pressão constante. Isso quer dizer que a pressão dentro do cilindro-pistão ela não se altera ao longo do processo. Isso é bastante importante, que vai resolver um monte de problema para a gente. Tem a quantidade de água, que são 2 kg. Tem a pressão e a temperatura inicial, 5 MPa e 100 graus Celsius. Eu sei que a temperatura do reservatório, de onde está vindo o calor usado para aquecer essa água, o reservatório está a 700 graus Celsius. Isso aqui vai ser importante depois na hora de aplicar o balanço de exergia. E a gente sabe que a temperatura final do reservatório é igual a T2. Ó. T2 igual a T, que vale 700 graus Celsius. E a pergunta é, qual que é a irreversibilidade desse processo? As equações que a gente vai utilizar, então, são duas, né? Primeiro, a conservação de energia por um sistema. Calor menos trabalho é igual a massa vezes a variação de energia cinética, potencial e energia interna. E o balanço de exergia, eu tenho o termo de calor, multiplicado pelo fator de Carnot, trabalho, a irreversibilidade gerada, igual a massa vezes essa variação de exergia que eu tenho no meu sistema, englobando energia interna, trabalho de fronteira, a variação de entropia, a variação de energia cinética e de exergia cinética, e a variação de exergia potencial. As hipóteses que eu vou adotar são que todas as variações de energia e exergia cinética e potencial são desprezíveis. Isso quer dizer que a velocidade 1 é igual à velocidade 2, que a altura 1 é igual à altura 2. De modo que todos esses termos aqui, ó, na equação da, energia, da conservação de energia, e esses termos aqui do balanço de exergia, eles são nulos. Tá? Fica mais fácil para a gente resolver nosso problema. Então, inicialmente, eu vou determinar o calor trocado. Então, vou pegar o balanço de conservação de energia, calor menos trabalho, igual a massa vezes a variação de energia interna, já desprezando os termos de energia cinética e potencial. E as condições iniciais são que eu tenho pressão e temperatura, pressão de 5 MPa, temperatura de 100 graus Celsius, vou lá na tabela e vou determinar volume específico 1, a energia interna 1 e a entropia no estado 1. Todos esses valores aqui foram obtidos da tabela de água saturada de água. Não sei, aí é função de vocês lembrar se isso aqui está na condição de líquido, vapor saturado, vapor superaquecido, região de mistura. Isso aí já é para vocês verem como é que vocês procurarem para ver como que se encontra esse estado inicial aí. Como o processo ocorre a pressão constante, então a pressão 2 é igual à pressão 1, que vale 5 MPa. Já conhecemos a temperatura 2, que vale 700. Também vou lá na tabela e encontro o volume específico 2, energia interna 2 e a entropia no ponto 2. Bom, naquela equação eu tinha calor menos o trabalho. Então eu tenho que determinar quanto que vale o trabalho realizado nesse cilindro-pistão. Como o processo é pressão constante, eu posso calcular o trabalho como pressão vezes a variação de volume, né?
que vocês lembram lá de termodinâmica 1. E eu preciso saber o seguinte, quem que é esse volume? Qual o volume que a água ocupa no instante 2 e no instante 1? Então eu tenho uma relação entre o volume específico, que é a razão entre o volume que a substância se encontra dividido pela massa. Isolando o volume, eu tenho que o volume total é o volume específico vezes a massa. Para o estado inicial, o meu volume específico vale 0,001041 vezes 2 kg, que é a massa, me dá o valor do volume ocupado inicialmente, 0,002082 metros cúbicos. Opa, aqui tem que ser o cubo. A mesma coisa para o estado 2, onde eu tenho aqui o volume ocupado de 0,17698. De modo que o meu trabalho vale 874,5 kJ. Veja que é kilojoule, não é quilowatts, tá? Porque aqui eu tenho um sistema, não tenho um fluxo de massa passando dentro desse sistema. A massa no sistema ela é fixa. Aí eu posso calcular o calor trocado. Calor menos trabalho igual a massa vezes a variação de energia interna. Isolando o calor seria igual ao trabalho mais a massa vezes a variação de energia interna. Substituindo os valores, eu tenho que o meu calor trocado vale 6.954,9 kJ. Positivo, porque foi adicionado calor ao meu sistema. Então, para determinar a reversibilidade gerada, que é a questão do exercício, nós vamos fazer esse balanço de energia, que ele tem o que? Ele tem o calor vezes o fator de Carnot, que é a energia transferida devido ao calor, trabalho, a irreversibilidade, tudo esse balanço de entradas e saídas de energia é igual à variação de energia no meu sistema entre o estado inicial e o estado final. Então eu tenho um termo aqui, variação de energia interna, P0, variação de volume específico, menos T0, variação da entropia. Rearranjando esse cara aqui de modo a isolar a reversibilidade, então tem o termo do calor, trabalho e as variações de energia interna, do volume específico e da entropia. Substituindo finalmente, colocando todos os valores que a gente calculou ao longo do exercício, eu sei que a reversibilidade gerada vale 1.554 kJ. Beleza, gente? Esse aqui é o primeiro exemplo que tinha na lista, tá? Para vocês terem um primeiro contato com o tema. Vamos tentar colocar mais alguns exemplos para vocês verem em vídeo depois. Ok? Abração, até mais.